Bom dia, irmãos, e a paz do Senhor Jesus, amém? Mais uma vez o Senhor nos deu a oportunidade de mais um dia que podemos contemplar a beleza, a grandeza, a misericórdia e a graça dele, juntamente com o seu amor sobre as nossas vidas. Devemos ser gratos a Deus todos os dias que acordamos, que contemplamos mais um amanhecer. Não importa se o dia está chuvoso, não importa se está sol, o importante é que o Senhor teve a misericórdia, compadeceu-se de nós e permitiu que abríssemos nossos olhos. E já para aqueles que hoje não fazem mais não fazem mais parte deste mundo físico, o Senhor sabe de todas as coisas. E a palavra do Senhor nos diz: há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Porque este tempo, em todo o tempo que Deus determinou em nossas vidas, há um propósito. E quando esse propósito do Senhor se cumpre, Ele vem e leva os seus. E até mesmo os que não quiseram, até mesmo os que rejeitaram o Senhor. Eu falo isso, irmãos, porque as pessoas muitas das vezes acham que o Senhor vem e recolhe somente a igreja, o Senhor vem e recolhe somente aqueles que pertencem a Ele. Mas não é bem assim. Este tempo determinado, seja para a vida ou seja para a morte, está sujeito a toda a humanidade. E este tempo é apenas do Senhor. Não é o meu tempo, não é o seu tempo, mas sim do Senhor. Amém? Então devemos ser gratos a Ele por cada amanhecer, por cada dia que Ele tem nos dado essa chance e essa oportunidade de um novo dia. Irmãos, hoje vamos meditar no livro de Hebreus, no capítulo 2, a partir do versos 10 a seguir. E o nosso tema de hoje é perfeito. O versículo 10 diz assim: porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar de irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu, e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso
para socorrer os que são tentados. Irmãos, algo que é perfeito pode ser aperfeiçoado. Então, pela lógica, não. Afinal, se pode ser aperfeiçoado, significa que não era perfeito, certo? Mas nem sempre, irmãos. O texto de hoje, que acabamos de ler, e principalmente no versículo 10, diz: porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. E este autor perfeito é o Senhor Jesus. E somente através dele é que nós fomos aperfeiçoados. Porque nós não éramos perfeitos, mas o Senhor era, é e sempre será. Agora veja o que diz em Hebreus 5:9. Uma vez aperfeiçoado, Cristo tornou-se a fonte da salvação externa para todos os que lhe obedecem. Jesus Cristo foi aperfeiçoado, mas então não sabemos, pela palavra de Deus, que Cristo foi em tudo igual a nós, exceto que não pecou. Como ele pode ser aperfeiçoado? Em todas as áreas de nossa vida, precisamos constantemente buscar aperfeiçoamento. Na profissão, precisamos conversar, ler, perdoar e etc. para sempre melhorar o convívio. Quem estuda está sempre buscando mais conhecimento. Enfim, aperfeiçoar-se é ir em busca de algo que não temos. Como Cristo foi aperfeiçoado? É o que acabamos de ler no versículo 10, que nos diz que Deus aperfeiçoou Jesus Cristo por meio de sofrimentos. E isso significa que em tudo Cristo assumiu nossa humanidade. Seu aperfeiçoamento não é um melhoramento moral, e sim um nivelar por baixo, assumindo nossa condição de pecadores e toda a consequência provinda disso. Como ele não teve pecado, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. É o que diz em 2 Coríntios 5:21. Como cristão, não caiu na maldição do pecado, ele se torna maldito em nosso lugar. O que significa isso para nós? Significa que temos alguém a quem podemos recorrer em todo o tempo, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado. Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. É maravilhoso saber que temos um Deus que não poupou esforços para nos salvar. Aperfeiçoou seu Filho, tornando-o igual a nós em nosso sofrimento. Seu amor realmente é incomparável, perfeito. Irmãos, nós estamos neste mundo, mas nós não estamos só neste mundo, temos a quem recorrer: Jesus Cristo. Não era preciso Jesus
passar pelos mesmos sofrimentos que nós. Não era preciso Jesus carregar em seu corpo, em seus ombros, o nosso pecado. Não era preciso ele se fazer maldito por nós. Porque Jesus já era quem ele era. O Senhor dos senhores. O Rei dos reis. Mas para que nós hoje pudemos ser aperfeiçoados, para que nós hoje pudemos alcançar esta herança, sermos herdeiros e cordeiros de Cristo, foi necessário Jesus ser aperfeiçoado através deste sofrimento, através da tentação, através dos açoites, através da rejeição, através da morte, pois só assim ele venceria a morte e o diabo, pois todos nós sabemos que a morte estava sobre o domínio do diabo, que é o que diz a Bíblia, que diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, irmãos, se Jesus não tivesse passado por esse aperfeiçoamento, se ele não tivesse vencido a morte, nós seríamos escravos eternamente. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, irmãos, não pensam vocês que foi apenas simplesmente a morte de Jesus para nos dar a salvação. Além da salvação, irmãos, tem outros mistérios por detrás disso que nós precisamos ter o conhecimento. Nós precisamos buscar na própria palavra do Senhor o conteúdo todo da sua entrega, da sua obediência e da sua morte. Imagina vocês se hoje nós não pudéssemos ter acesso ao Pai através do véu que se foi rasgado. Quanta idolatria ia ter no meio de nós. Quantos rituais, quantos deuses ia ter no meio de nós. Mas só há um Deus, só há um mediador, só há um intercessor entre mim e Deus, Jesus. E nós devemos ter a consciência de que não foi apenas a morte do Senhor na cruz e a ressurreição no terceiro dia. Há algo além, irmãos. Que para o homem ter o conhecimento, o homem não suportaria. Sabe por quê? Nós somos carne e sangue. E os mistérios do Senhor, a nossa carne, ela é frágil demais, ela não consegue suportar, nem discernir. Porque as coisas espirituais são o próprio Espírito quem discerne e suporta. Mas nós devemos chegar-nos até Deus para buscar o aperfeiçoamento na qual Ele deseja para cada um de nós. Jesus se aperfeiçoou, se fazendo igualmente a nós, padecendo como nós, sendo tentado como nós, sendo rejeitado e humilhado e passando pela morte. Ele venceu a morte. Mas e eu e você? O que temos feito para que nós também possamos vencê-lo?
Irmãos, não jogue tudo nos ombros do Senhor. A responsabilidade que cada um de nós temos. Quantas pessoas eu ouço dizer, Jesus já pagou, Jesus já levou, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou. Sim, mas isso não te dá o direito de que você tem apenas que cruzar os braços e esperar tudo cair do céu em seu colo. Isso não quer dizer que você não tem que continuar sendo uma pessoa reverente ao Senhor, temente ao Senhor e obediente ao Senhor e servindo somente a Ele. Não transfira a sua responsabilidade de filho para o Senhor Jesus. Porque Ele não nos transferiu a responsabilidade dEle a nós, mas Ele levou sobre Ele os nossos pecados. O ser humano tem esse defeito. Não é somente com Jesus, não. Com seu próximo também. Com seu cônjuge também. Com seus pais, com sua família, ou até mesmo com o professor, seja lá como for, o ser humano tem essa mania de transferir a sua responsabilidade a outra. O ser humano ele não está conseguindo admitir suas fraquezas, os seus erros, e quer transferir para o próximo. Não é assim, irmãos, porque quando nós estivermos diante de Deus, quando o livro da justiça for aberto, quando Deus for julgar as nossas causas, as nossas obras, o que vamos dizer a Ele? Porque Ele vai nos perguntar. Não vai achar você que você perdeu sua consciência, que o diabo roubou sua consciência, porque Deus não permite, viu, irmãos? Porque como é que vamos passar por um julgamento sem nós termos a consciência do pecado que cometemos? Então sua Bíblia é diferente da minha. Porque a minha Bíblia diz que Deus não permite que o diabo roube a nossa consciência para nós cometer nenhum tipo de pecado. Porque quando eu estiver diante de Deus, quando o livro for aberto, quando o julgamento começar, como é que Deus vai me acusar? Sendo que eu não estava em minha consciência. Irmão, preste atenção. Cuidado com o que vocês têm ouvido. Cuidado quais são os tipos de livros que vocês têm lido. Não se engane. Por um acaso, quando um réu está diante de um juiz, num tribunal, quando o juiz começa o julgamento, o juiz pergunta a ele: você matou? Você roubou? A pessoa está na consciência e diz que sim. Muitos negam porque não tem vergonha na cara. E esses que negam, irmãos, negam para si, porque ninguém consegue esconder da justiça do juiz a verdade. Agora imagina de Deus. Deus sabe quando nós fazemos na consciência ou fora dela. Mas não venha dizer que é o diabo que rouba a consciência, porque isso é mentira. Isso é algo que colocaram na imaginação das pessoas. Existem sim perdas de sentido, existem sim perdas de memória, mas de consciência não, irmãos. Isso é totalmente diferente. Essas perdas são decorrências dos nossos sofrimentos, das nossas aflições, das nossas dores e até mesmo de enfermidades. Agora, consciência é aquilo que o próprio Espírito traz à nossa memória. Então devemos observar melhor a palavra de Deus. Porque Jesus desceu do céu
para ser aperfeiçoado através das dores, do sofrimento, da tentação por amor a nós. Jesus não precisava ser aperfeiçoado porque ele já era perfeito, mas era necessário para que eu e você pudéssemos ser aperfeiçoados nele, através dele e por ele. E para ele são todas as coisas. Então não se esqueça, o aperfeiçoamento é para aqueles que não são perfeitos. É para aqueles que aceita, que é dependente do Senhor, que precisa e que quer esse aperfeiçoamento para ser perfeito, junto do Pai e do Filho. Esta foi a palavra de hoje, irmãos. Que nós possamos buscar o aperfeiçoamento, para que nós não pecamos contra o Pai, contra o Filho e contra o Espírito Santo. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. E louvo ao Senhor por cada aprendizado. Louvo a Deus por cada palavra que Ele traz à minha memória, que Ele traz à minha consciência. Que nós possamos juntos, irmãos, crescermos na graça, no conhecimento. Eu reconheço que tenho que me aperfeiçoar cada vez mais na palavra do Senhor. Mas Deus usa as pessoas da forma que Ele deseja. Existem grandes homens, grandes teólogos admiráveis, mulheres. Eu sou pequena e sei que sou pequena. Sei que tenho muito que aprender, mas Deus é quem capacita. É Deus que traz no tempo dele esse momento, essa hora de grande sabedoria. Só que o que Deus quer, irmãos, não são apenas mulheres e homens com grandes sabedorias. O que Ele quer são verdadeiros adoradores. O que o adora em espírito e em verdade. E esses são poucos. Então Deus sabe a quem dá essa grande sabedoria. Deus sabe a quem dá esse grande discernimento. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não faz nada para que o nosso coração seja corrompido. Porque Ele deseja que nós o servimos, o adoramos para todo sempre. Amém? Fique com essa palavra, irmãos, no seu coração. Medite nela hoje e peça ao Senhor para te aperfeiçoar. Te aperfeiçoar não somente nos sofrimentos, nas aflições, nas dores, mas também na sua palavra. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus.